Olá, amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. Temos aqui na bancada hoje um rádio Motorola modelo 52H de 1952. Esse rádio possui uma caixa de plástico e ele está aparentemente muito bem conservado, pelo menos externamente, né? Vamos dar uma olhada na caixa dele, na parte de trás. Como se pode ver, a tampa traseira ela está inteira, o que é uma coisa rara, porque geralmente os rádios aqui no Brasil, os rádios antigos, eles chegam em péssimas condições, eles foram maltratados durante 50, 60 ou 70 anos. Gente que realmente não tinha nenhuma qualificação mexeu neles e acabou destruindo grande parte do rádio, né? E esse aqui, pelo menos em termos externos, ele está realmente com uma aparência muito boa. Tem as marcas do tempo, é claro, mas pelo menos ele não está destruído, né? Vamos esperar que internamente ele esteja bem também. Bom, meus amigos, aparentemente esse rádio nunca foi mexido. Ele está aparentemente no seu estado original. As válvulas, são todas originais. Apenas 3 delas já foram testadas, elas estão um pouco fracas, né? Então vai ser necessária a substituição dessas válvulas. Nós podemos ver que o alto-falante está em perfeito estado. E aqui no interior, nós podemos ver que os capacitores são todos originais. Nós temos apenas um capacitor desses, é um chamado de Bumblebee, que explodiu, mas aparentemente é tudo original. Isso facilita bastante o serviço, porque nós sabemos exatamente com o que a gente está lidando, né? Então, a coisa básica a fazer, essa primeira etapa, é a substituição desses capacitores, com exceção dos capacitores de cerâmica, quer dizer, todos esses capacitores eletrolíticos, capacitor de papel, esses outros capacitores também, eles têm que ser substituídos. E também a gente faz uma verificação da condição dos resistores para ver se algum resistor ou outro ele se afastou muito do valor original. E óbvio também uma verificação da continuidade das bobinas, né? Que nós temos 2 bobinas de FI e a bobina osciladora aqui nesse canto. Esse rádio não tem nem bobina de antena, nem bobina de RF. Ela tem 6 válvulas, esse rádio tem 6 válvulas, tem uma válvula que é amplificadora de RF e utiliza antena de quadro, né, o que aumenta bastante a sensibilidade dele. Vamos, portanto, proceder à substituição dessas peças e, a partir daí, verificar o funcionamento, porque é impossível a gente proceder a qualquer investigação sem antes trocar esses capacitores, né, que estão em péssimas condições. Bem, amigos, a troca dos componentes já foi efetuada. Nós podemos ver aqui os capacitores novos, né? Uma situação bem melhor que a anterior, incluindo esse capacitor eletrolítico duplo, né? Que foi substituído por 2 outros capacitores que foram colocados nessa ponte de terminais. Do ponto de vista das voltagens, estava tudo perfeito. Entretanto, esse rádio ele sofreu de um problema que custou um pouco a ser detectado e solucionado. Esse rádio ele emprega na parte das FIs esse tipo de transformador. Esse é um transformador compacto, mais moderno, do tipo Catran, do fabricante Miller, e vários outros fabricantes também que seguiram essa linha. Essas bobinas, elas são muito boas, mas elas, com frequência, sofrem de um problema
que é ligado à deterioração dos capacitores que você encontra dentro dela, os capacitores de mica prateada. Com o tempo, esses capacitores sofrem do que é chamado em inglês da doença da mica prateada. Aqui nós temos uma FI que foi retirada de um sintonizador da Fischer. Essa FI está com um dos enrolamentos abertos, o enrolamento primário está aberto, né? Mostrar um pouco a construção dessas bobinas, desses transformadores, aliás, que é feita da seguinte maneira. Aqui nós temos os dois enrolamentos, né? Tem primário e secundário. Aqui nós temos a conexão por esses terminais em um fio bem fino, né? Que é o fio de enrolamento que liga com as bobinas. E nessa parte aqui de baixo é que estão os capacitores de mica prateada. Um para o primário e um para o secundário, porque, como se sabe, as FIs elas têm um circuito ressonante, né? Entre uma indutância e uma capacitância. Então, é sempre necessário haver um capacitor. Esse capacitor, nós temos a película da mica que é colocada entre essas duas placas, né, a base de plástico e essa placa superior, né? E os terminais eles têm um prolongamento que uma parte pega na parte de baixo da mica prateada e a outra parte pega na parte de cima. É importante notar que é uma placa só de mica. Então eles colocam a prata de um lado e de outro. Essa prata é separada, ela não tem contato, porque o primário e secundário são isolados, né? Aqui nós temos a mica, os capacitores de mica que foram retirados do rádio que nós estamos consertando, que estava com defeito. O que acontece, aqui a gente pode ver a prata que foi colocada em cima da mica. O que acontece é que por um processo eletroquímico e também auxiliado pela umidade, pelas condições climáticas não favoráveis, acaba havendo uma deposição eletroquímica da prata, né? A prata vai migrando e no final acaba encostando com o primário e o secundário fazendo um curto. O resultado disso é que você tem barulhos de estalo, o sinal desaparece. Quando conectado a um gerador, o sinal às vezes aparece, depois desaparece, mas sempre com muito ruído de estalo, um barulho constante, né? Então, a única solução nesse caso, para essas FIs, uma vez que os enrolamentos eles estão intactos, né? Em vez de simplesmente trocar a FI, o que pode ser muitas vezes muito difícil, que a gente não pode muito bem não encontrar um equivalente, é desmontar esse capacitor, retirar ele do circuito e simplesmente colocar um capacitor da mesma capacitância do lado externo. Essa é a única solução possível, pelo menos é a mais viável, no caso dessas FIs. A operação para retirar essas FIs é um pouco delicada. Você precisa vir com uma Dremel aqui, por exemplo, e você tem que retirar, né? Você tem que comer com a máquina essa parte de cima desse ilhós, que esse ilhós aqui é o que mantém preso todo o conjunto do capacitor, né? Então você tem que tirar isso aqui, comer com muito cuidado, porque senão a máquina, o rebolo da máquina pode encostar no fio que passa por aqui, esse fio muito fino da bobina, e abrir e você está arrumando uma dor de cabeça a mais. Então você come com a máquina isso aqui, depois você tira e você desfaz o capacitor. Aí você vai ver que tem dois terminais, um terminal de cada lado aqui, que encosta, um encosta por cima, outro encosta por baixo, na prata. E é importante você cortar, porque o que vai acontecer é que sem o isolante, esses dois terminais vão encostar um no outro, então você está fazendo um curto.
Então você tem que cortar com alicate para um comprimento tal que um não encoste no outro, certo? Aqui nós temos o conjunto com o ilhós e a tampa de cima e a mica. Então esse ilhós ele entra por baixo na base da FI e ele fica ligado aqui com a placa, né? E aqui em cima o ilhós fecha. Então essa parte aqui vocês podem ver que foi comida com a máquina. Isso possibilitou a desmontagem. Esse ilhós ele foi colocado também para você possibilitar a calibragem, né? Porque você passa com a sua ferramenta de calibragem através desse buraco para alcançar a ferrite aqui, né? Que esse tipo de bobina, esse tipo de transformador de FI, a bobina está dentro dessa ferrite, está contida dentro dessa ferrite. Então você está alterando as propriedades magnéticas quando você empurra ela, você aparafusa ela ou desaparafusa, você está mudando a distância aqui. Então a única maneira realmente é fazer essa desmontagem e substituir esses capacitores por um capacitor interno. A capacitância é aproximadamente de 100 picofarads, mas muitas vezes você vai ser forçado a experimentar com uma certa variação de valores para conseguir fazer a bobina maximizar num determinado ponto. Aqui nós podemos ver a substituição que foi feita. O capacitor interno foi eliminado, como nós falamos, e aqui nós temos os dois capacitores de mica prateada que foram colocados em paralelo com o primário e o secundário. Mas agora esses capacitores estão do lado externo. Então, como eles são, inclusive, além de estar do lado externo, eles são isolados do ambiente, a possibilidade deles desenvolverem essa doença da mica prateada é muito remota, ou pelo menos vai levar várias décadas, né? Então, essa é uma solução na qual você preserva a FI, você não precisa procurar um substituto, né? E que você tem uma solução que permite manter o rádio mais ou menos de uma maneira original, né? É uma boa solução. Em muitos casos é a única solução, na verdade. Com relação a esse tipo de transformador de FI e a solução para a doença da mica prateada, eu recomendo a vocês assistirem um vídeo no canal do X-Ray Tony B, X-Ray Tony B, aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, onde ele encontra esse mesmo problema num receiver da Fisher, modelo 500, e ele mostra como ele resolveu. Esse vídeo me ajudou muito a resolver esse problema com esse transformador similar nesse rádio Motorola. Bom, meus amigos, o conserto desse rádio está concluído e felizmente nós conseguimos dar uma solução para esse problema das FIs com os capacitores de mica prateada com defeito, né? A famosa doença da mica prateada. E agora esse rádio pode retornar a seu proprietário. Nós vamos mostrar um pouco desse rádio funcionando e mais uma vez agradecemos a visita e voltem sempre. Criatura, a semente qual é? Qual é a semente? A palavra. Então ele mandou pregar o evangelho. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Você a estar conosco ainda Fins de semana, festas, mudanças. Vens pra levar teu povo. quando o segundo sol chegar. Nome de Maria do Socorro Silva, Margarida Antônio dos Os dias serão melhores, com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília.